Buenas pessoal, mais um vídeo da análise da semana, mais uma tentativa nossa de tentar contextualizar dois fatos que eu acho importante trazer sobre o que aconteceu no mundo nesta semana em 420 geossegundos. Roda a vinheta aí e acompanha por gentileza, não esquece de curtir, compartilhar e comentar nos nossos vídeos. Tem sido muito debatido por parte do Brasil recentemente, nas últimas cúpulas e também de forma diplomática através da sua chancelaria. O Brasil tem se posicionado por uma reforma de algumas organizações internacionais. O FMI, a própria ONU, o Conselho de Segurança da ONU, a Unicef. O Brasil tem pregado que é necessário fazer uma revisão, é necessário fazer a adesão de novos países, incorporar organismos e organizações internacionais paralelas que não são necessariamente do guarda-chuva da ONU, né? Como, por exemplo, o Banco dos BRICS, o próprio BRICS. E essa resolução já foi até colocada para discussão, e ela acabou não sendo aprovada, inclusive teve rejeição fortemente por parte dos Estados Unidos. E se abre agora o precedente de que existe um grupo chamado G4, que é formado por Brasil, Alemanha, Japão e Índia, que são países que não fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, que é o organismo internacional que está agora por passar por uma renovação, acredita-se que vai passar por uma renovação, e os Estados Unidos, através da sua embaixadora no Brasil, se não me engano, a Greenfield, fez uma posição bastante dura em relação ao apoio ao Brasil, dizendo que claramente os Estados Unidos vão apoiar a candidatura da Índia, do Japão e da Alemanha. A do Brasil ainda não faz parte desse rol de apoio. Isso é uma sinalização clara de que, ao menos nesse governo, tanto americano quanto brasileiro, ainda não há uma sintonia, não há um encontro. E também no aspecto de chancelarias, né? No desenvolvimento das chancelarias nos últimos anos, das relações bilaterais. Então, isso é, de certa maneira, ruim para o Brasil, porque ao não participar, né, do Conselho de Segurança da ONU, né, de compor a cúpula com o poder de veto, que é uma das propostas do Brasil. O Brasil gostaria de expandir o poder de veto com novos membros. Hoje o poder de veto está garantido a somente 5 países: China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França. São os 5 países que têm assento garantido no Conselho de Segurança da ONU. Eles têm o poder de veto absoluto, e tem mais 10 países que compõem cadeiras rotativas que mudam a cada 2 anos. Ou seja, vamos supor aqui que exista um conflito no Mali, por exemplo, na África. Há uma votação onde os 14 países votam por fazer uma intervenção naquele conflito através das tropas de segurança da ONU, tropas de paz da ONU. Mas se há um país desses 5 que veta, cai toda a votação, né? Cai toda os votos que tiveram antes. Entretanto, isso não acontece se é com outro país, um país que não tem o poder de veto. Por exemplo, eu sei que hoje compõe o Conselho de Segurança da ONU o Canadá. Se o Canadá faz um voto contrário à intervenção no conflito do Mali, por exemplo, e há 14 votos favoráveis e somente o Canadá contra, a intervenção acontece. Para esclarecer um pouco, né? Mas enfim, essa não participação, né, e essa sinalização norte-americana de que não haverá um endosso à candidatura brasileira, que já vem endossada pela China e pela Rússia, significa que as nossas tropas, né, perdem uma oportunidade de ter a condução de missões de paz em países estrangeiros, de ter treinamento, de ter emprego em uso real, né, o que é sempre importante para a manutenção das forças militares, e também até uma certa forma de brio, de moral da tropa, de aumento da cultura organizacional dessas corporações como Exército, Marinha e Aeronáutica,
de forma internacional, de forma de respaldo, de aumento da respeitabilidade do emprego das Forças Armadas brasileiras. Mas enfim, essa questão, me parece que no curto prazo a gente não vai conseguir fazer uma mudança desse paradigma enquanto Brasil, enquanto diplomacia, e vai ficar quase que imutável o Conselho de Segurança da ONU, em que pese a gente tem assistido uma grande mudança, lenta, mas uma mudança no panorama mundial, né? Eu vou fazer ainda alguns vídeos falando sobre isso, sobre a queda do dólar como moeda internacional fiduciária, o desprestígio da ONU, o desprestígio de organizações mundiais como a própria Unicef, a Organização Mundial da Saúde, o próprio Conselho de Segurança da ONU. É complexo, mas de qualquer forma, esse brio, essa chancela, essa reputação internacional o Brasil não conseguiu atingir. Vou acompanhar esse assunto, tenho acompanhado esse assunto, né? Eu acho que é pertinente o Brasil se tornar uma liderança diplomática na América do Sul, haja visto nosso tamanho, a nossa importância e a delicadeza com que algumas situações têm se desenvolvido no nosso continente, aí, referente à Venezuela, referente principalmente à questão, tem uma questão muito pertinente também na Bolívia, frente à instabilidade política. Então, o Brasil conseguindo ir à frente, sendo um país com representatividade e poder de fala nos organismos internacionais, reverbera também muito internamente aqui. O outro ponto que eu quero trazer também é uma matéria que eu acabei lendo sobre uma possível intervenção que foi rechaçada pela chancelaria norte-americana e pela chancelaria da Espanha, de que a Venezuela apontou que apreendeu, fez uma prisão de 3 americanos, eu li aqui, 2 espanhóis e um tcheco, que estavam em território venezuelano, na capital da Venezuela, em Caracas, e supostamente junto a eles foram apreendidos armamentos, mapas, enfim, todo um estoque e um arcabouço de preparativos do que seria possivelmente alguma ação militar estrangeira no território venezuelano. Sempre a gente tem que estar muito atento a essas notícias que provêm da Venezuela. Essa declaração foi dada pelo ministro do interior da Venezuela. A gente tem que ter um critério, tem que ter uma parcimônia para analisar, mas não é de se considerar impossível que haja grupos estrangeiros, provavelmente grupos estrangeiros privados, militares, né, os paramilitares, dispostos aí ou sendo financiados pelos mais variados interesses a intervir na Venezuela. O que é plenamente compreensível, haja visto o complexo cenário que a Venezuela se encontra. As urnas não foram apresentadas, as atas eleitorais, as comprovações dos votos, e na Venezuela as urnas são eletrônicas, que nem no Brasil, mas elas emitem o comprovante da votação. Eles não foram apresentados pelo governo de Nicolás Maduro. Iniciou-se uma série de investigações e acusações por parte do judiciário venezuelano, que é muito ligado ao governo, com supostas acusações de golpe de Estado, enfim, coisas gravíssimas contra Edmundo González e Maria Corina Machado. Eles encontram-se, inclusive, Edmundo González se refugiou na Espanha, Marina não tem o paradeiro 100% confirmado, existe ainda a cúpula da campanha eleitoral e os principais assessores de Marina e Edmundo estão abrigados na Embaixada da Argentina, que foi expulsa do país e está sob a tutela da Embaixada Brasileira, que a semana que passou recentemente, foi cercada por forças militares venezuelanas. Então, é uma situação complexa. É uma situação muito complexa. Nicolás Maduro certamente não tem dormido bem. Bueno, pessoal, eu não vou estender muito o vídeo, já está extenso. Continua acompanhando o canal, seguindo nosso conteúdo. Valeu, um abraço.